Doutor Corpo, com Mônica Garcia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mônica Garcia e este é o programa Doutor Corpo, o seu programa de saúde e bem-estar. Esse espaço propõe um elo entre o paciente e o médico, entre a causa e o efeito, entre o tratamento e a cura. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado e importante, que é o câncer. O câncer já foi um tabu e graças às redes sociais, graças à grande mídia, as pessoas vêm perdendo a inibição em falar sobre o assunto, o que é muito importante, porque esse debate gera conhecimento e o conhecimento é libertador. Para estar conosco hoje, eu convidei um médico especialista. Ele é mestre em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e nós temos o prazer de conversar agora com o Dr. Diogo Oliveira Chaves. Seja bem-vindo, Dr. Diogo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Mônica. Muito obrigado pelo convite, para nós falarmos para a população, não só de Lagoa da Prata, mas para a população do Brasil todo, para a população que nos assiste, deste tema tão importante que é o câncer e as suas nuances, visto que é uma doença de alta mortalidade, de alta incidência, que é a segunda causa de morte no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Então, estou pronto aí para as perguntas para a gente caminhar junto. Então vamos lá, doutor. Doutor, em sua tese de mestrado, você apresentou um estudo sobre a mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil, passando por todos os estados da federação do ano de 2000 a 2017. E esse estudo, ele entra no índice, ele tem impacto na carga global da doença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse estudo, da importância dele. Sim, foi a minha dissertação de mestrado, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Foram 2 anos de estudo, 2 anos de trabalho dentro dessa temática, onde nós focamos mais nos aspectos epidemiológicos do câncer de pâncreas, porque é uma doença de alta mortalidade, de alta letalidade, de sobrevida baixa e que não se chega a um padrão ouro, ao método diagnóstico padrão ouro, para poder fazer o diagnóstico precoce deste tipo de câncer. Porque o mais importante para o câncer de pâncreas é o diagnóstico precoce. E o estudo nosso é um estudo que trabalha com a carga da doença, é um estudo de GBD, é o Global Burden of Disease. É um estudo que vem sendo feito desde 1990, da década de 90, pelo IHME, que é um local, não vou dizer bem um local, mas é uma fonte que é financiada pelo Bill Gates e Melinda Gates, que trabalha com vários ramos, e um dos ramos do IHME é estudar a carga das doenças no mundo todo e nos seus países e nos seus estados e na população. Então o estudo de GBD ele trabalha com métricas, YLL, YLD, trabalha com a DAILY. Essas métricas diz para nós sobre a carga da doença, quantos anos a pessoa poderia ter vivido a mais, mas a pessoa teve uma morte prematura, então quantos anos ela poderia ter vivido a mais e qual o impacto disto na saúde pública. Então a gente estuda a carga da doença na métrica da mortalidade e na métrica da morbidade. O câncer de pâncreas, a métrica que interessou para nós foi a YLL, que representa a DAILY, que é a carga da doença do câncer de pâncreas, É um câncer que mata muito, É raro ver alguém que tem cura pelo câncer de pâncreas, porque quando se faz o diagnóstico, já faz um diagnóstico tardio e a sobrevida, nesse caso, é uma sobrevida muito baixa. Então, a gente viu o impacto dessa doença no Brasil e nos estados da federação e vimos que existem algumas diferenças, O estado norte e nordeste
tem uma menor incidência, mas também faz menos diagnóstico porque tem menos... recursos? Não menos recursos, tem os recursos, mas tem menos centros de diagnóstico, né? Ao passo que o Sudeste, o Sul, ele tem mais centros diagnósticos, né? Centros de apoio diagnóstico, e precisa desses centros de apoio diagnóstico. Então, existem algumas diferenças e a carga dessa doença ela difere de região para região. Mas nós decidimos estudar o câncer de pâncreas, né, a carga do câncer de pâncreas, os aspectos epidemiológicos desta doença, por ser uma doença de alta mortalidade, alta letalidade, sobrevida baixa e que precisa ter um método diagnóstico de rastreio e precisa se fazer um diagnóstico precoce para ter uma sobrevida maior, né, para a gente curar mais pessoas, porque é um câncer extremamente agressivo, né? É um dos cânceres do sistema digestório, né, do sistema digestivo, de alta mortalidade, extremamente agressivo. Entendi. O paciente, ele percebe algum sintoma? É através dos exames de rotina que se pode descobrir e algum indício para então se aprofundar aí? Como que isso acontece? O câncer de pâncreas é um pouco diferente. Por quê? Porque o pâncreas ele é um órgão retroperitoneal. Ele é um órgão que está atrás do estômago. E 80 a 90% dos cânceres de pâncreas está na cabeça do pâncreas. O pâncreas ele é dividido, né, em cabeça, corpo e cauda. Então, 80 a 90% dos cânceres de pâncreas estão na cabeça do pâncreas e são adenocarcinomas. Mas existe tumor carcinoide, existe cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma seroso, né, com potencial de malignidade, uns mais, outros menos, mas 80 a 90% são adenocarcinomas e estão na cabeça do pâncreas. Então, quando a pessoa vai manifestar algum sintoma desta doença, o tumor ele já está localmente avançado e, na grande maioria das vezes, não tem condição de se fazer a cirurgia que precisa ser feita para a cura, porque ele já invadiu localmente, por contiguidade a outros órgãos, artérias importantes, que o tumor fica o que a gente chama de irressecável. Aí entra os cuidados paliativos da doença para o câncer de pâncreas, né, com quimioterapia, radioterapia, mas a sobrevida do câncer de pâncreas é em torno de 4 a 6 meses após o diagnóstico. Tempo que a pessoa vive. Média, porque já descobre numa fase mais avançada. Entendi. Pela localização anatômica dele, né? Então, assim, a escassez de método diagnóstico, não que não tenha, existe, né? Nós temos a tomografia, nós temos a ecoendoscopia, nós temos a CPRE, nós temos a laparoscopia, a ressonância, a colangiorressonância, vários métodos diagnósticos. Mas esses métodos diagnósticos também têm um custo elevado, né? Então, nós não temos grandes centros no Brasil, né? Temos bons centros, grandes centros, mas nós não temos muitos centros especializados na área para poder até operar o próprio câncer de pâncreas, né? Uhum. São poucos os cirurgiões que operam câncer de pâncreas, porque é uma cirurgia de alta morbidade. Aliás, é uma cirurgia de alta mortalidade, né? É uma cirurgia que tem muito risco, porque fazem muitas anastomoses quando vai operar, tem muito risco de fístula. Então não é uma cirurgia fácil de fazer, tem que ser uma pessoa muito experiente, que tem uma vivência boa, já com experiência em operar vias biliares e também pâncreas. Isso aí a gente não acha fácil, né? Mais a nível de Belo Horizonte, de São Paulo, de capitais. Uhum. Tá? Entendi. Doutor Diogo, o fator genético é um indicativo para maior incidência de câncer? Bom, quando a gente trata de toda doença, né, e com o câncer não é diferente, e a genética é importante, né? Quando a gente está tratando de câncer, a gente pega o câncer e a gente divide ele em fatores modificáveis e fatores não modificáveis, em fatores hereditários e fatores não hereditários. Então, o fator genético
é um fator não modificável. Você não modifica, ele vem junto com a gente. E existem alguns tipos de cânceres que têm fator genético muito bem determinado, que é o caso do câncer de colo e reto, o câncer de mama, o câncer de próstata, para exemplificar. Então, esse fator genético, esse a gente não muda. Então, o fator genético ele não é preditivo de maior incidência, isto é, novos casos de câncer para aquela determinada doença, e também não é indicativo de maior mortalidade, porque esse fator a gente não muda, porque ele é genético, ele é hereditário, ele é herdado, vem na carga genética nossa, tá? Ao passo que existem os fatores modificáveis, os fatores não hereditários, que é a obesidade, tabagismo, sedentarismo, álcool, e esse a gente consegue modificar, esse a gente consegue mudar, e esse a gente consegue diminuir para não se somar a um fator genético. Porque, por exemplo, uma família tem muitos casos de câncer de mama, ou de câncer de colo e reto, ou de câncer de próstata, tem um fator genético, e os fatores modificáveis, obesidade, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, não são mudados pelas pessoas que estão expostas a esses fatores, aí se somam fator genético com fator não hereditário, né, com fator modificável. Aí a doença pode vir a ter uma chance a mais da pessoa adquirir aquela doença, porque se sobrepôs dois fatores, né, e isso pode contribuir para o aumento da incidência dos novos casos, né, e para o aumento da prevalência, que é os casos da doença durante o percurso ali daquele problema, né, que a prevalência é os casos que tem todo ano. Doutor Diogo, em quais fases da vida o índice de câncer é maior e os fatores comportamentais podem ser vilões para que essa incidência de câncer aumente? Tá. Existem sim as fases da vida em que existem um número maior de casos de câncer e um aumento da incidência. Geralmente, a maioria dos cânceres eles têm uma incidência maior com o aumento da idade. A maioria dos tumores, a maioria dos cânceres tem uma maior incidência na quinta, na sexta, na sétima década de vida. Ou seja, a partir dos 50, 60 e 70 anos. Mas isso não impede, né, que crianças tenham câncer, a gente sabe, né, da área de oncologia pediátrica, né, leucemias, linfomas, sarcomas, né, que são cânceres que incidem na infância e incidem também na idade adulta. Mas a maioria dos cânceres, eles vêm na quinta, sexta, sétima, oitava década de vida, com envelhecimento, porque a nossa célula, né, as nossas células, apesar delas se dividirem, né, sofrerem um processo de divisão celular, à medida que a gente vai envelhecendo, nós estamos expostos também a mais fatores de risco, né? E à medida que a gente está envelhecendo, essa célula ela passa a se dividir de uma maneira não correta. Então ela passa a sofrer um processo de metaplasia e depois um processo de displasia e depois um processo de carcinoma, né? Existe uma gênese ali toda. Um exemplo, por exemplo, o câncer coloretal, o câncer de colo, o câncer de intestino, né? Ele começa ali com um pólipo, um adenoma, um pólipo adenomatoso que pode ser um pólipo viloso, ou tubular, ou túbulo viloso, sofre uma displasia de baixo grau, alto grau, carcinoma in situ, depois adenocarcinoma, tá? E quanto antes fizer o diagnóstico, maior a chance de cura. Tá? E a pessoa tendo um caso na família, de câncer na família, ela deve procurar fazer exames, olhar mais jovem? Isso a gente tem que individualizar caso a caso, né? Porque a medicina não é uma ciência exata, né? E 2 e 2 não são 4 na medicina, né? Existem
Existem os guidelines, existem os protocolos que nós temos que seguir, mas você tem que individualizar caso a caso. Por exemplo, o câncer de colo, o câncer de intestino grosso, ele tem um fator genético bem determinado. Então, se o pai ou a mãe teve, a geração de primeiro grau, os filhos, têm que ser investigados, têm que fazer colonoscopia. A mama, uma pessoa da família teve câncer de mama, a mãe ou a avó, as filhas têm que fazer, né? As netas têm que estar fazendo, quando chegar no período, de fazer a mamografia, né? Ou se descobrir um nódulo mais jovem, a ultrassonografia, ou a biópsia, ou a própria mamografia também, né? O câncer de próstata, a mesma coisa. Então, existem os períodos que tem que estar vigilante. E o prazo também. Às vezes tem que fazer colonoscopia anual, às vezes é de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. Né? Então, existem os intervalos para se fazer os rastreios dessas doenças, de acordo com genética familiar, com fatores de riscos. Então, a gente individualiza caso a caso. Entendi. Eu tenho um amigo que falou comigo há poucos dias que está com um tumor, ele descobriu recentemente, já foi encaminhado para cirurgia, e ele falou comigo da importância que a gente deve dar aos sinais que o corpo da gente emite. É assim mesmo? Nem sempre é assim, né? No caso dele, é um tumor, né, por cima da pele, aí fica mais fácil, né, Sim, de identificar, né? As lesões de pele, machucado na pele, vamos falar numa linguagem assim para o pessoal entender, machucado na pele, ferida na pele que não cicatriza, que passa pomada de antibiótico, toma antibiótico, faz cauterização, volta no mesmo lugar, às vezes está muito avermelhado, nunca está cicatrizando, essa ferida ela merece biópsia para ver se não é um tumor de pele. Porque qual que é o câncer mais comum no mundo todo? É o câncer de pele não melanoma. Porque qual que é o maior órgão que nós temos? A pele. A pele. A pele é um órgão. O maior órgão que a gente tem é a pele. Então, o tipo de câncer mais prevalente no mundo todo é o câncer de pele não melanoma. Que a gente divide câncer de pele em câncer de pele não melanoma e melanoma. Porque o tratamento, o acompanhamento é totalmente diferente. A agressividade é diferente, né? Então, uma lesão de pele que não cicatriza, que usa pomada de antibiótico, usa creme, faz tratamento a laser, cauteriza e volta e não melhora, tem que fazer biópsia, porque pode ser um carcinoma base celular, um carcinoma espinocelular, pode ser um melanoma, pode ser um sarcoma, às vezes por baixo ali do músculo mesmo, e o tumor está vindo, né, de baixo para cima. Então isso tudo é digno de acompanhamento minucioso. Há um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Qual que é a relação da obesidade e do câncer, Dr. Diogo? Bom, anteriormente nós falamos, né, dos fatores modificáveis e dos fatores não modificáveis. Entre os fatores modificáveis, um grande vilão hoje do câncer é a obesidade, né? É o sedentarismo. A obesidade, né, a gente sabe que ela estimula, né, e leva a uma inflamação crônica celular. E inflamação crônica celular pode levar o epitélio de qualquer órgão a se dividir de forma não correta, de forma a ir uma metaplasia, uma displasia e depois gerar um câncer. E a gente sabe que as pessoas obesas, as pessoas que têm obesidade, as pessoas que são sedentárias, elas estimulam a produção do fator de crescimento de insulina. E o fator de crescimento de insulina, ele é fator de risco, né, para câncer de mama, para câncer de ovário, para câncer de colo e reto, para câncer de endométrio. Porque a pessoa obesa ela tem geralmente uma hiperinsulinemia, um aumento dos níveis de insulina. E a insulina é um hormônio anabólico.
Então isso aí está na gênese de muitos tipos de câncer. Então o hábito de vida saudável, praticar atividade física, né, comer alimentos saudáveis, se alimentar de forma saudável, você está tirando da sua vida um fator de risco que pode se acumular a outro para vir a ter uma doença como o câncer, por exemplo. Porque a obesidade é fator de risco para infarto agudo do miocárdio, para acidente vascular cerebral isquêmico. Então é fator de risco para várias doenças, para diabetes, para embolia, para trombose. Não é só o câncer, né? Mas o câncer está bem ligado, assim como fator, a obesidade está bem ligada ao câncer como fator de risco modificável. Então pode mudar. Então todo fator que pode mudar, a gente tem que procurar modificar. Por isso que são fatores modificáveis, não hereditários, né, que a gente pode mudar para lá na frente a gente ter um desfecho melhor. Doutor Diogo, o câncer tem cura? Tem, né? Não são todos os tipos de cânceres que têm cura, mas tem cura, né? Mas para a gente falar em cura de câncer, a gente envolve vários fatores. O primeiro fator para a gente falar em cura do câncer é diagnóstico precoce. É de suma importância fazer o diagnóstico precoce de todos os cânceres, de todos, sem exceção, porque fazendo o diagnóstico precoce é onde a possibilidade de cura, é onde a possibilidade de um método de cura pode atuar e a pessoa vir a ser curada. Por exemplo, quando a pessoa descobre, o paciente está no banho, mulher está fazendo o autoexame da mama, né, fica preocupada, ela chega para a gente e fala: ó, doutor, eu estava tomando um banho, estava colocando um sutiã, estava colocando uma roupa e reparei que a pele da minha mama está diferente, está avermelhada, que parece que tem um caroço, tem um nódulo e eu estou preocupado. A pessoa procura o médico solicita a mamografia ou ultrassonografia, veio uma lesão suspeita. Faz a biópsia da lesão, veio um câncer de mama. Estágio inicial, chance de cura alta. Agora, é muito importante as pessoas procurarem o médico, procurarem auxílio diagnóstico, né? Quando descobre um nódulo na mama, no autoexame, quando está sangrando nas fezes, o sangramento nas fezes é um sinal de alarme. Porque são várias doenças que dão sangramento nas fezes, mas o câncer de intestino, ele é o segundo na mulher em frequência e o terceiro no homem. Olha aí. E ele tem uma chance de cura altíssima quando feito o diagnóstico no seu estágio inicial. Tem uma chance de ressecabilidade, de fazer uma cirurgia bem programada ali do intestino e o paciente vir a cura e muitas das vezes nem ser submetido a uma quimioterapia ou uma radioterapia. A mesma coisa o câncer de próstata. O paciente às vezes está com dificuldade de urinar, está tendo que chegar mais perto do vaso, tendo que fazer mais força, às vezes está com sangramento na urina, né? Está tendo dor ao urinar, tem que procurar o médico. Se o médico clínico não conseguir resolver, procurar um urologista, procurar o especialista. A mesma coisa com sangramento nas fezes, procurar o gastroenterologista, fazer uma colonoscopia, né? Fazer uma endoscopia, se teve algum vômito com sangue, se está com azia, com queimação. Não é que azia e queimação no estômago é diagnóstico de câncer, mas é um dos sintomas, principalmente quem tem mais de 40 anos. Então o corpo da gente, ele dá sinais, não de câncer, de todas as doenças ele dá sinais, mas ele, dependendo do sintoma, ou qualquer sintoma, aliás, né, falando melhor, a pessoa tem que procurar um auxílio médico. Tem médico nas unidades, tem médico nas policlínicas, tem médico nos consultórios particulares, nos hospitais, nas clínicas especializadas, só da área de aparelho digestivo, da área de tórax, de pulmão, da área de mama, da parte ginecológica. Então procurem, isso é importante. O que faz diferença no câncer? Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é igual a alta chance de cura, porque você pega o tumor no estágio inicial, a quimioterapia
se for preciso fazer, a radioterapia vai atuar melhor do que você pegar num estágio mais tardio e avançado. Porque dependendo do estágio tardio e avançado, não tem como fazer cirurgia mais. Aí é quimioterapia, radioterapia e medidas paliativas. Então depende muito do diagnóstico precoce, depende do tipo de tumor, que tem tumor que responde bem à quimioterapia, tem tumor que não responde bem à quimioterapia, tem tumor que responde bem à radioterapia e quimioterapia junto, para depois fazer a cirurgia, tem tumor que tem que operar primeiro e depois propor a quimio e radioterapia. Tem que ver, quando a gente fala para câncer, a gente usa o estadiamento do tumor, que é o sistema de TNM. O T, que é o tamanho do tumor, o N, que é o número, né, de linfonodos ali que foi acometido, que é o tecido de defesa, e que via de regra é o primeiro, né, que recebe a doença, né, que é a invasão linfática, e o M de metástases, a distância, né, se já tem metástase no pulmão, no fígado, no sistema nervoso central, nos ossos. Então isso aí muda o tratamento, né? Com metástase é um tratamento, sem metástase é outro tipo de tratamento. Localmente, tumor bem localizado, o tratamento é um tipo, tumor localmente avançado é outro tipo de tratamento. Então isso aí varia. Mas o diagnóstico precoce é o mais importante e a chance de cura é alta, vou dizer, na maior parte dos tumores com diagnóstico precoce, que não é fácil de se fazer, porque nós não temos exame de rastreio para todos os tipos de câncer. Doutor, uma pessoa que já teve câncer, já passou por tratamento, por várias intervenções, quimioterapia, radioterapia, uma intervenção dietética, uma mudança nos hábitos, né, alimentares, no comportamento, pode ajudar aí o câncer a não voltar? Lógico que a pessoa tendo um hábito de vida saudável, né, melhorando a parte alimentar, fazendo atividade física, isso é bom para a saúde do corpo todo, né? E lógico que é um fator a menos que você está tendo para o câncer. Se você já teve, você tem que cuidar da sua saúde. E lógico, tendo um hábito de vida saudável, atividade física, comendo melhor, você está cuidando do seu corpo. Agora, a gente falar que o fato da pessoa ter uma dieta balanceada, fazer atividade física, o câncer não vai voltar, isso a gente não pode afirmar. Porque às vezes a pessoa passou por um tratamento e dali 5 anos o câncer volta. Com metástase tardia, por exemplo, no fígado, no pulmão, no osso, no cérebro. Então a gente não pode afirmar isso. Por isso que para a gente falar em cura de câncer, é depois de, eu estou dizendo câncer, não o câncer de pele, aquele que a gente faz a biópsia, tira com margem, aquele ali está curado, o câncer de pele, não melanoma. Lógico que a gente vai acompanhar o local que foi feita a cirurgia. Mas um câncer de intestino, um câncer de pulmão, um câncer de laringe, de cordas vocais, um câncer do sistema nervoso central, um câncer de fígado, um câncer de próstata, de bexiga, de colo e reto, de estômago. Esses tipos de câncer é acompanhamento. Com o cirurgião oncológico, se precisar de cirurgia, se não precisar de cirurgia, com o oncologista. Se precisar de radioterapia, com o radioterapeuta. Então tem que ter acompanhamento. Segmento. Ver se a doença vai voltar, se a doença não vai voltar, se o tumor foi totalmente retirado por meio da cirurgia, se ficou lesão ou doença para trás, que não deu para tirar tudo numa cirurgia só, se vai ter que fazer outra cirurgia, tá? Então a gente não pode afirmar que uma vez o câncer tirado, que ele não vai voltar. Isso a gente não pode falar, a gente não pode dar essa garantia. Né? Por isso que é feito segmento. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, anualmente, tem que passar pelo oncologista e fazer o acompanhamento. Mesmo que a doença esteja controlada já por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tem que fazer esse acompanhamento e este segmento. E mesmo tendo o hábito de fazer uma dieta mais equilibrada, sim, né? Claro, porque fator genético, por exemplo, está ali presente. Né? Às vezes a pessoa tem uma dieta balanceada, tem um hábito de vida saudável, mas fuma, por exemplo. Né? Então, às vezes a pessoa é magra, pratica atividade física, mas faz uso de álcool,
em grande quantidade, faz uso de cigarro em grande quantidade, ou está exposto a algum agente químico, trabalha em alguma indústria, algum local que tem muito agente químico, ou está exposto à radiação, que também é fator de risco para alguns tipos de cânceres. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Doutor Diogo, tem alguma pergunta que eu não fiz que você acha importante fazer essa abordagem? Eu queria aproveitar esse espaço. Olha, a abordagem importante para o câncer é a partir do momento que as pessoas, que todo mundo conhece seu corpo, né? Tanto que tem aquele livro, né, que muita gente já leu, O Corpo Fala, né? A pessoa faz gestos, sinais, o corpo fala, mas o nosso corpo ele dá sinais de que nós não estamos 100%. Então, quando a pessoa viu que tem alguma coisa diferente, que apareceu um nódulo, que apareceu, vou falar na linguagem aqui para o pessoal ainda, um caroço lá na mama, ou um caroço na virilha, ou no caso dos homens que está com o jato de urina mais fraco, está saindo sangue na urina, está saindo sangramento nas fezes, que está com uma ferida na pele que não cicatriza, procurem um atendimento médico. Vão ao médico, façam os exames preventivos, mulheres façam as suas mamografias, homens procurem o urologista quando tiver na idade certa, façam o toque, façam a colonoscopia nos períodos que tem que fazer, porque são cânceres que se a gente detecta em fase precoce, tem cura. Então, o câncer é o quê? Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce porque a possibilidade de cura com o diagnóstico precoce ela é alta para a grande maioria dos tumores. Então, a lembrança, né, e o recado que eu quero deixar é que tenha um hábito de vida saudável, tenha um hábito de vida com atividade física, com alimentação melhor. Não é deixar de tomar uma cervejinha de vez em quando, não é deixar de comer uma carne mais gordurosa, mas não é fazer isso todo dia. Não é virar rotina diária. Deixar isso para os finais de semana, para um dia de feriado, mas sempre está fazendo atividade física. Sempre está buscando trazer saúde para dentro de casa, trazer saúde para o nosso corpo, porque à medida que o pai está fazendo atividade física, a mãe está fazendo, os filhos veem aquela rotina, crescem com aquilo, vão querer fazer também. Né? Se os pais têm uma rotina de não fazer atividade física, os filhos acompanham aquilo, na grande maioria. Então isso é muito importante, esse é o recado que eu quero deixar. Câncer não é uma doença que a gente pode falar que é fácil de lidar, não é. Isso mexe com a estrutura familiar, isso modifica o psicológico das pessoas. Se a esposa é do esposo, dos filhos, então modifica ali o ambiente familiar, mas o diagnóstico precoce, a procura com o médico, esses sinais que o corpo vai dando, né, esses sintomas que vão aparecendo, procurem um médico, porque existem exames para poder investigar, existe uma forma de tratar e hoje o SUS ele tem um tratamento extremamente avançado para o câncer. Existem os centros de referência, né? O centro de referência para a nossa região é a ACOM, mas o estado ele é dividido em setores. Tem o centro de referência para tratamento de câncer no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, no nordeste de Minas, no norte de Minas, na região de Belo Horizonte, na região da Zona da Mata, na região da Zona das Vertentes, né? Na região do Vale do Aço existem os centros de referência, porque é feito um diagnóstico e o paciente é encaminhado para um centro de referência de tratamento de câncer. E aqui em Lagoa nós temos, né, a instituição da Chiquita Perilo, a Fundação Chiquita Perilo, que faz um trabalho maravilhoso, espetacular nesse sentido de dar apoio para essas pessoas e essas famílias que são acometidas pelo câncer. A ACOM também, eu estive lá recentemente, estarei lá na quinta-feira novamente. A casa da ACOM lá, o apoio que eles dão para os pacientes, para os acompanhantes, isso é muito importante. O tratamento humanizado. Quando a gente fala em câncer, tratamento humanizado tem que ser em qualquer doença, mas no câncer, onde a pessoa está fragilizada, o tratamento ele tem que ser muito mais humanizado.
né? A gente tem que carregar a pessoa ali no colo mesmo e fazer tudo que a gente puder. E principalmente quando chega naquela fase terminal, às vezes a doença já está numa fase mais avançada, é dar conforto, né? Porque uma das coisas que nós, como médicos, como profissionais de saúde, temos que fazer para os nossos pacientes é consolar, é dar conforto, né? Porque a gente cura uma boa parte das vezes, né? A gente resolve uma boa parte das vezes, mas consolar, ser humanizado, né? Isso a gente tem que fazer sempre, independente se a doença tem cura ou não. Muito obrigada, doutor Diogo. Tenho certeza que nós ajudamos muita gente a esclarecer, né? São tantas as dúvidas em torno do tema e já era um desejo antigo meu de abordar esse assunto diante da importância dele. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e por ter somado com a gente para essa entrevista hoje. Agradeço você, Mônica, o convite da gente falar, né? Como eu disse, deste tema, né? Porque a medicina ela é muito ampla, né? A gente nunca vai conseguir falar de tudo, de todos os temas, esgotar todos os assuntos, porque se fosse para a gente falar de câncer, a gente passaria a noite toda esmiuçando a doença aqui. É uma doença, como a gente disse, é a segunda causa de morte no mundo, só perde para doenças cardiovasculares. Para a gente ter uma noção, no biênio aí 2020, 2021, no triênio até 2022, estão previstas aí no Brasil mais ou menos 800 mil mortes por câncer, né? E o Brasil está tendo uma média de óbito, vamos excluir um pouco da pandemia, né? Mas a média do Brasil de óbito era em torno de 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 óbitos ano. E o câncer ele perfaz uma boa parte desses óbitos, porque pode ter câncer em qualquer lugar do corpo, né? Então, hoje é muito gratificante de alertar a população, falar desse tema. Já foi no passado, quando não tinha acesso ao diagnóstico, era chamado de doença ruim, né? A pessoa falava assim, fulano morreu de doença ruim, fulano morreu de doença grave. Quase né? ninguém falava assim, sobre câncer, o assunto. Né? Porque é uma notícia, um diagnóstico que choca, né? Que a pessoa preocupa e tem que preocupar mesmo, né? Mas tem boas possibilidades de tratamento hoje, ótimas, excelentes nos grandes centros e nos centros de referência, no nosso caso aqui, que é a ACOM. Porque a pessoa às vezes está obesa, às vezes a pessoa fuma, a pessoa bebe, você fala, cuidado, você vai infartar, você pode ter um AVC, a pessoa preocupa, mas às vezes vai deixando de lado. Mas quando você fala para a pessoa que ela está com câncer, é um diagnóstico muito difícil de dar, é muito difícil da pessoa absorver. E eu queria tocar aqui num ponto, para encerrar, muito importante, que é a questão da espiritualidade, a questão da fé. A fé, gente, a espiritualidade, seja qual religião a pessoa for, é muito importante no tratamento do câncer. De qualquer doença, mas do câncer mais ainda. A pessoa ter fé, a pessoa pedir, a pessoa acreditar na cura, a pessoa seguir o tratamento à risca que for proposto pelo oncologista, pelo radioterapeuta, pelo cirurgião oncológico, é muito importante. A presença de Deus na nossa vida é importante em todos os momentos, em tudo que a gente faz. E a questão da fé, a questão da espiritualidade, a questão de acreditar na cura, que vai sair dessa doença, que vai melhorar, que o tratamento vai dar certo, isso aí a pessoa sai muito melhor de um tratamento, passa muito bem, não vou dizer muito bem, mas passa melhor pela doença, porque a fé é extremamente importante em todas as doenças, né, que a gente recebe notícia, mas no câncer mais ainda, né? Seja qual religião a pessoa for, acreditar em Deus, em Nossa Senhora, que vai estar iluminando, vai estar nos abençoando e vai estar andando junto com a gente, seja qual o desfecho for. Amém. Amém, né? Amém. Amém. Assim seja. Doutor Diogo, muito obrigada. E para vocês que estão em casa e que acham que esse tema é importante, se for importante para você, nos ajude
compartilhando esse conteúdo. E agora nós vamos ficar com a companhia da banda Em Secreto, com a música Graça. É uma banda de rock cristão e essa música é maravilhosa e faz parte do álbum da banda. Um abraço, até a próxima. Sei que sou falho, tão errado. Sei que sou falho, mas o Senhor me adotou, me adotou. Quando eu olhar para o mundo, eu não vou mais procurar aquele que errou. Mais um pedaço de mim que também precisa de ti. Sei que pode curar, sei que pode salvar alma ferida, alma perdida. Sei que pode curar, sei que pode salvar. Sei que sou falho, tão errado. Sei que sou falho, mas o Senhor me adotou, me adotou. Quando eu olhar para o mundo, eu não vou mais procurar aquele que errou. Mais um pedaço de mim que também precisa de ti. Sei que pode curar e sei que pode salvar alma ferida, alma perdida. Sei que pode curar e sei que pode salvar alma ferida, alma perdida. E sei que pode curar, e sei que pode salvar. Graça, tua graça. Sei que pode curar, sei que pode salvar.